Sente-se à mesa do Senhor. Todos estão convidados a sentar-se à mesa do Senhor. A mesa da comunhão, a mesa do amor. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã, antes de nos assentarmos à mesa do Senhor. Antes de tomarmos dela parte, eu quero convidar você para a gente se assentar. Quero convidar você para a gente se assentar a essa mesa abençoada, essa mesa da comunhão. Eu comecei assim a minha palavra no culto das 7 da manhã. Não tem como alguém se assentar à mesa do Senhor e levantar triste. Não tem como alguém se assentar à mesa do Senhor e levantar triste. Você e o Espírito Santo de Deus sabe como você chegou aqui nessa manhã. E muitas pessoas chegaram aqui com o coração, com a alma, entristecidos, com pensamentos de tristeza. E eu quero liberar essa palavra para o teu coração. Não tem como alguém se assentar à mesa do Senhor e levantar desse lugar com o coração ainda triste. Não tem como. Todas as vezes, irmãos, que nós olhamos para a palavra de Deus e Deus se apresenta trazendo alimento, colocando uma mesa para pessoas que estavam tristes e desesperançosas, todas as vezes foi num cenário de pão, de vinho, de comunhão e de mesa, todas as vezes. Às vezes não mesa como nós conhecemos, né? Porque você pode fazer uma mesa, uma pedra, né? Foi o que o anjo do Senhor fez com Elias, lembra? Aquele grande homem de Deus, desesperançoso, deprimido, sem perspectiva de futuro, se coloca debaixo de uma sombra e pede a Deus o que, gente? Pede a Deus o seu fim. Eu gosto demais de relembrar as palavras de Elias, porque podem ser as palavras de algumas pessoas aqui nessa manhã que estão sentadas à mesa do Senhor. Já tive o bastante. Já tive o bastante. Essas são as palavras, irmãos, de quem chegou no fim da linha. Já tive o bastante, ou seja, na minha visão, no meu jeito de enxergar o meu momento da vida agora, não tem nada mais que possa acontecer de interessante na minha vida. É a pessoa que chegou no fim da linha. Essas foram as palavras do profeta, grande profeta de Deus, o profeta Elias. É tipo assim: meu Deus, game over, já tive o bastante. É interessante que as suas próximas palavras são palavras de completa convicção de que não tinha mais nada para acontecer, né? Ele remete ao passado, né? Olha, eu não sou melhor que os meus pais. Ele estava tendo crise de identidade, ele estava tendo crise emocional, ele estava tendo crise de paternidade. Ele estava tendo tudo num combo só, tá, gente? E era um homem de Deus. Porque às vezes a gente acha que por termos fé não viveremos crises emocionais, tá? Elias era um grande homem de Deus, mas estava tendo sua crise, como eu, como você, ou já teve, ou pode estar tendo, ou em algum momento terá. Porque o próprio Senhor Jesus, ele disse: olha, para que vocês tenham paz, deixa eu avisar para vocês, no mundo vocês terão aflição, mas eu quero trazer uma notícia boa: tenham bom ânimo, porque tudo isso eu já venci. Já que eu usei uma linguagem, né, dos gamers, né? Como se Jesus estivesse dizendo: eu já zerei o jogo, né? Não é game over não, Elias, eu já venci. Então você pode vencer também. Jesus te diz nessa manhã que você vai vencer no nome dele. Você pode dizer amém e aplaudir ao Senhor por isso? Você vai vencer. Mas como foi, gente, que Deus, ele restaurou aquele momento tão difícil do profeta? Restaurou com o quê? Com uma mesa. Por isso a mensagem de hoje da Santa Ceia é essa: um convite à mesa que Jesus está. Porque foi isso que aconteceu. Está ali o profeta todo desalentado, desesperado, deprimido, dizendo para o Senhor que já tinha vivido bastante. Aí a palavra diz que vem um anjo e traz e coloca ali na cabeceira, né? Não tinha uma mesa como nós temos aqui, mas a palavra diz que o anjo veio e colocou ali na cabeceira.
onde o profeta estava dormindo, colocou pão sobre brasas e trouxe água. Preparou uma mesa para o profeta, né? Preparou uma mesa para o profeta. Foi assim que ele restaurou a alma de Elias, preparando para ele uma mesa. E aquele homem que estava pedindo a Deus para morrer, agora se senta à mesa com o anjo. Porque entenda, tá, gente? O anjo não deixou ali a comida e foi embora, não. O cuidado do anjo era algo tão tremendo, especial, que o anjo trouxe a comida e ficou lá com ele sentado à mesa, esperando ele comer. Como o anjo sabia que ele estava muito desesperado e muito mal, ele estava muito mal, a alma dele estava muito mal, o coração dele estava muito mal, ele estava completamente desesperado. O anjo ficou lá, sentado à mesa com ele. Vocês conhecem a história, né? Como a gente diz aqui no Nordeste, ele deu uma beliscadinha, tomou uma aguinha. O que ele queria era dormir para não acordar. Irmãos, como eu tenho ouvido frases assim, de pessoas que precisam se sentar à mesa do Senhor nesta manhã, para não apenas serem alimentados na sua alma, no teu coração, nos teus pensamentos, mas para receberem refrigério e cura de Deus, porque não tem como se assentar à mesa do Senhor e se levantar do mesmo jeito. Não tem como. Todos que se assentam à mesa se levantam de outro jeito, de outra forma, com outra disposição. O anjo que está ali sentado, né, à mesa com Elias, o acorda quando vê que ele queria dormir mais e diz: olha, levanta, come, porque você tem uma jornada muito grande. Tua palavra diz que ele então levanta, come, tem o renovo, e a palavra diz, eu amo isso, né? A palavra diz que com a força daquela comida, ou seja, com a força daquela experiência, porque é assim, irmãos, quando nos assentamos à mesa com Jesus, a força da experiência muda completamente nosso ânimo, nossa alma, nossos pensamentos, nosso vigor, nossa visão, faz a gente atravessar o deserto de 40 dias como se fosse 4 horas, 4 minutos. É isso que a força da comida que foi trazida da mesa do deserto gera na gente. E Elias caminha 40 dias como se fossem 4 horas de viagem, com a força da comida. A palavra diz que foi com a força da comida. Foi preparado para ele uma mesa no deserto, e com a força da comida, ele caminhou 40 dias como se fosse 4 horas, 40 minutos. É assim. Todas as vezes que nós estamos tristes, deprimidos, desesperançosos, o Senhor nos prepara uma mesa. Você pode dizer amém? Diga para a pessoa do seu lado: tem uma mesa preparada para você. Tem uma mesa preparada, e você não vai levantar do mesmo jeito, porque quem se assenta com a mesa com Jesus se levanta de outro jeito. Você pode dizer amém? Pode aplaudir ao Senhor. O segundo exemplo que eu quero trazer sobre mesa preparada, né, é também falando de tristeza, gente sem esperança. Aqueles 2 discípulos, lembram deles? Domingo de manhã, eles tinham sido impactados com uma notícia. As mulheres chegaram do túmulo, dizendo para eles que não tinham encontrado Jesus no túmulo, de que tinham tido a visão de um anjo. A própria Maria chega dizendo que falou com Jesus. Só que os 2 estavam tão tomados de tristeza, de desânimo, porque é isso que acontece, tá, gente? Quando a gente está sem o alimento espiritual, a nossa alma é dominada pelo ressentimento, pela tristeza. Parece que bloqueia a nossa mente. Parece que a palavra de Deus não faz sentido. Parece que as promessas não fazem sentido. É isso que a tristeza faz no coração de pessoas, tá? Ela vem e bloqueia tudo. E aqueles 2, mesmo ouvindo aqueles testemunhos dos discípulos e das mulheres, a palavra diz que eles dão no pé e vão andar 11 quilômetros. É mais ou menos esse cálculo que a gente faz quando a gente olha a geografia, do lugar que eles saíram até a entrada lá do povoado de Emaús. Você conhece a história, né? Quando eles pegam a estrada, de repente chega um transeunte, um desconhecido, e fica do lado deles ouvindo a conversa deles. Naquela época era muito comum assim, tá? As estradas eram perigosas, então pessoas se juntavam para se ajudar
né, no perigo da estrada. Então aquele estrangeiro, estranho, né, chega ali e fica ouvindo a conversa deles. E a conversa, gente, era conversa de lamento, tá? A conversa era conversa de lamento, de reclamação. Cuidado com as mesas que você se senta, tá? Porque, como eu disse, ninguém se senta à mesa com Jesus e levanta do mesmo jeito. Não tem como sentar triste e levantar triste. Senta triste e levanta feliz, regozijante. Mas tem mesa que a gente senta, que quando a gente levanta, só a misericórdia de Deus. Cuidado com as mesas que você se senta. Eu não estou falando literalmente de mesa para sentar para comer, tá, gente? Porque às vezes se assentar à mesa é uma conversa de alguns minutos. E a mesa que aqueles discípulos, aqueles dois do caminho de Emaús estavam sentados, era a mesa da amargura. Aliás, era a mesa da revolta, tá, gente? Nos comentários deles, era a mesa da revolta. Eles estavam revoltados com eles mesmos, eles estavam revoltados com Deus, eles estavam decepcionados e tristes com Jesus. Vocês lembram do comentário, né? E nós achávamos que ele era o profeta que haveria de vir. Olha a reclamação, né? Ele nos enganou, ele frustrou as nossas expectativas, percebem? Eles estavam revoltados porque, tipo assim, como que a gente se deixou enganar, né? Como que a gente se deixou enganar? Ele veio dizendo que era o profeta, a gente achava que ele iria restaurar Israel, agora ele foi embora, hoje já é o terceiro dia. É interessante que eles dizem, né? Falando para Jesus que eles não sabiam que era Jesus, né? Inclusive hoje pela manhã as mulheres nos deram um susto. Estava ali a gente se alimentando da nossa tristeza, do nosso ressentimento, da nossa mágoa, da nossa decepção. Aí vem as mulheres e nos dão um susto. Disseram que foram no sepulcro, o sepulcro estava vazio, os discípulos também foram lá, não encontraram nada. Gente, já não era prova suficiente de que Deus tinha cumprido a promessa? Por que eles não se atentaram para isso? Sabe por quê? Porque eles estavam se alimentando do pão da decepção. Quando nós nos assentamos, irmãos, à mesa para nos alimentarmos do pão da decepção, da amargura, do ressentimento, da promessa não cumprida, sabe o que acontece? Esse alimento só bloqueia a nossa visão e a nossa fé. Gente, Jesus estava do lado deles, ouvindo tudo isso, vendo eles comerem desse pão da amargura e da tristeza, né? Eu disse para vocês, aproximadamente 11 quilômetros de reclamação, de reclamação, de reclamação. Tem mesa que a gente senta, né, gente? Que é só reclamação. É só reclamação. Eu terminei a minha palavra no culto das 7 da manhã dizendo: já se sentou a uma mesa para tomar uma refeição e quando você levantou, ou antes de terminar, você já estava pensando: meu Deus, tomara que isso acabe aí logo, que eu não aguento mais estar com esse povo aqui. Esses dias eu estava conversando com o pastor Wagner, dizendo sobre uma reunião que ele foi. Ele me dizia: pastor, estava doido para aquele café acabar, porque eu não aguentava mais. Mesas que o alimento está envenenado, está igual aquela panela de comida que deram para Eliseu e os filhos, né, os discípulos de profetas, lembra? Comida envenenada. Tem mesa que você senta, meu irmão, que é assim. Está ali, 11 quilômetros, reclamação, 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 reclamação. Chega na entrada do povoado, Jesus intencionalmente, porque ele sempre faz isso, tá? Toma essa palavra no seu coração. Jesus sempre vai fazer de conta que vai seguir mais adiante para a gente ter a percepção do quanto sua presença precisa ser levada a sério. Guarde isso. Jesus faz de conta, a palavra diz isso, ele faz de conta que está seguindo o caminho. Os dois discípulos estão entrando no povoado de Emaús. Aí quando eles estão entrando, Jesus está fazendo de conta que vai seguir o caminho. Eles então perguntam: você não quer não entrar com a gente? Já está tarde, toma uma refeição, fica aqui com a gente. Jesus já queria isso mesmo, né? Jesus entra na casa
Aí tem uma mesa. A gente está falando sobre sentar à mesa com Jesus, né? Aí tem uma mesa. A palavra diz que eles dão a Jesus a honra e o privilégio de tomar o pão e dar graças. Aí aquele estranho, e eles estavam vendo até aquele momento como estranho, né? Levanta o pão e a palavra diz que ele dá graças. E quando ele dá graças, a palavra diz que os olhos deles se abrem. E eles percebem que era Jesus o tempo todo. E quando agora eles percebem que era Jesus o tempo todo, aí Jesus então desaparece. E um olha para o outro e diz: você não percebeu não como o nosso coração ardia no caminho? Tinha alguma coisa diferente, só que a gente não estava percebendo. Ou seja, o coração ardia, mas a angústia sufocava a percepção da alma e do espírito. Tenha cuidado. Às vezes você está partilhando, sentando à mesa, com conversa com gente amarga, que o teu coração está ardendo, Deus te dizendo: sai daí, sai de perto, acaba essa conversa. Teu coração está ardendo, mas você não está conseguindo interpretar como se isso fosse um livramento de Deus. Eles dizem isso um para o outro. Você não percebeu não que o nosso coração estava ardendo no caminho? Tinha alguma coisa diferente? Aí um olha para o outro e diz: é verdade. Aí agora eles voltam mais 11 quilômetros. Sem Jesus agora, né? Para aprender, como a gente diz aqui no Nordeste, para se ligar. Para aprender a ter um coração mais preparado para perceber quando Jesus está do nosso lado, ao invés de estarmos reclamando. Como foi que Jesus se revelou a ele, gente? Numa mesa. Sentar à mesa com Jesus, gente, é um privilégio. E ninguém senta à mesa com Jesus e levanta do mesmo jeito. Diga graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Rapidamente, eu quero meditar com você sobre a mesa que Jesus está. Abra sua Bíblia, por favor. No Evangelho de João, capítulo 12, nós vamos ler no mesmo capítulo 2 momentos, de um mesmo momento, tá? João capítulo 12, nós vamos ler os versículos 1 e 2 e depois a gente vai para o versículo 9. João capítulo 12, versículo 1, diz assim a palavra: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Lázaro estava à mesa com ele. Marta servia. Vamos para o versículo 9, porque entre o versículo 2 e o versículo 9 é aquele momento em que Maria, que não aparece nessa primeira parte, derrama sobre ele o perfume, né? Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Versículo 9: enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus. Guarde essa informação, tá? Veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Então Jesus estava lá, já era um atrativo assim grandioso, mas a palavra diz que nesse momento a atenção estava meio que dividida. Eles queriam ver Jesus, mas havia outra coisa atraindo eles para aquela casa: Lázaro, que ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Amém. Digam graças a Deus. Então vamos lá, Jesus estava sentado à mesa, e nessa mesa, né, estava Lázaro sentado à mesa também com Jesus, e a palavra diz que isso começou a atrair pessoas, não só Jesus. Não só Jesus. A palavra diz que o testemunho vivo de Lázaro atraiu também uma multidão. Deixa eu lhe dizer uma coisa: as pessoas estão comentando sobre sua vida em algum lugar.
as pessoas estão comentando sobre você. As pessoas estão comentando sobre a sua história em algum lugar. As pessoas estão comentando sobre suas experiências em algum lugar. E esses são comentários bons e ruins, tá, gente? Naquele dia, Jesus nem precisou pregar, tá, gente? A palavra diz que quem atraiu as pessoas era a mensagem viva do testemunho de Lázaro. Jesus tinha o ressuscitado. Você sabia que Jesus ressuscitou todos nós? Você pode dizer amém? Nós somos ressuscitados com Ele na sua morte. É assim que diz a palavra de Deus. E as pessoas estão comentando também sobre esse nosso processo de ressurreição. Sabia disso? As pessoas estão comentando que você agora está diferente. As pessoas estão comentando agora que você só vive na igreja. Vai para a igreja de novo, não foi domingo passado? Falava isso para os irmãos do culto das 7 da manhã, né? Já imaginou, gente, um domingo, a gente vive no Nordeste, praia para todo lugar. E a pessoa 6 da manhã está saindo de casa. Você acha que não tem comentário sobre isso, não? De novo para a igreja. Precisa estar na igreja tão cedo. Eu fico imaginando os comentários para que as pessoas fossem atraídas para ver Lázaro sentado à mesa com Jesus. Já imaginou? Ele está lá, ele está lá. Lázaro está lá, aquele que ressuscitou. Vamos lá vê-lo. Será que aconteceu alguma coisa diferente no corpo dele? Porque ele ficou morto, 4 dias. Será que ele ficou diferente? Comentários. Irmãos, o nosso testemunho vivo ou não gera comentários. E eu quero te fazer uma pergunta. Nessa manhã onde a família está reunida e sentada à mesa com Jesus, tá? Olhe para mim. O que você acha que as pessoas estão comentando sobre você? Pastor, eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí, sinceramente, eu não estou nem aí sobre o que as pessoas estão comentando sobre mim. Deixa eu te dizer, você pode não estar nem aí, mas os céus levam isso muito em voga e acham isso muito importante. Lembra o que eu disse? Naquele dia, Jesus não precisou nem pregar. Sabe por quê? Olhe para mim. Tinha uma mensagem viva sentada à mesa com Jesus. Era um testemunho vivo. E ouça, irmãos, que as pessoas estão comentando sobre nós é o nosso testemunho ou é o nosso testemunho. O que os nossos filhos estão comentando a nosso respeito. Aliás, falei sobre isso aqui nos últimos domingos, sobre legado, O que falarem da gente quando a gente partir dessa vida é o nosso testemunho ou não. É o nosso testemunho ou não. É aquela história que eu usei na série de mensagens sobre paternidade, daquele rei de Israel que morreu e a palavra diz que ninguém lamentou sua morte. É aquela pessoa, irmãos, que quando se levanta da mesa, as pessoas já estão pensando, vai tarde. Ainda bem. O que é que as pessoas estão comentando sobre nós? Porque a palavra diz que uma multidão foi atraída para aquela casa, olhando para aquela cena, Jesus e Lázaro sentados à mesa, e tinha um comentário. Qual era o comentário? Ele estava morto e agora está vivo. Ele passou 4 dias sepultado e agora está vivo. É o comentário que as pessoas fazem, Olha, ele era muito complicado nos seus relacionamentos, agora é uma pessoa diferente. Vivia um ambiente familiar terrível, agora está diferente. Era uma pessoa que ninguém podia confiar. Era uma pessoa que todo mundo se relacionava com desconfiança, agora está diferente.
Porque, irmãos, o que acontece quando nós saímos da morte para a vida vai ser o nosso testemunho. E nessa manhã, antes de nos assentarmos à mesa do Senhor, nós precisamos seriamente pensar nisso. Quais são os comentários que as pessoas estão tendo a nosso respeito? Nós que estamos assentados à mesa com Jesus. Porque se nós não estamos levando isso a sério, os céus levam. Porque esse é o nosso testemunho. E nós temos uma responsabilidade nesse mundo. Nós temos uma responsabilidade muito grande nesse mundo com o nosso testemunho. Porque entenda, tá? Quando nós nos assentamos à mesa, a mesa é lugar de influência, tá, gente? Como eu disse, ninguém se assenta à mesa com Jesus e levanta do mesmo jeito. Quem se assentou triste vai levantar alegre. Quem se assentou com um coração cheio de ansiedade vai levantar com um coração cheio de esperança. Agora entenda, tem certas mesas que a gente se senta que nós não estamos influenciando, nós é que estamos sendo influenciados. E toda mesa vai ser lugar de influência. Toda mesa será lugar de influência. Por isso que Deus está mandando muitas pessoas aqui nessa manhã se levantar de certas mesas. Porque Deus está percebendo que você está perdendo essa batalha. Você sentou na esperança de influenciar, mas é você que está sendo influenciado. Então levante. É sério. Lázaro já tinha se assentado à mesa com Jesus, e Jesus tinha o influenciado de tal forma que o trouxe da morte para a vida. Agora Lázaro estava influenciando outras pessoas. Deixa eu falar algo bem espinhoso, mas é necessário, já que a gente está na Santa Ceia, né? Santa Ceia é lugar dos filhos, né? Sentar à mesa do pai e do filho é lugar de família, né? Então a gente precisa trazer, sim, esse comentário no momento da Santa Ceia. Principalmente nós cristãos evangélicos, tá, gente? Por conta da nossa religiosidade. A gente tem algumas perguntas, e eu como pastor estou sempre indagado sobre perguntas indigestas do tipo: pastor, isso é pecado? Não é pecado? Isso aqui está certo, isso aqui não está certo? Eu, desde que comecei a minha vocação ministerial, eu coloquei algo no meu coração. Nunca respondi, gente, para ninguém que me pergunta sobre se algo é pecado ou não. Nunca respondi. Nunca. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas não querem se aprofundar à luz da palavra para entender o que Deus tem como diretriz para a sua vida. As pessoas, a maioria, quer uma receita de bolo. E qual é a receita de bolo? Isso aqui é pecado, isso aqui não é pecado. Eu vim de uma cultura cristã, religiosa, onde pecado eu interpretei desde cedo, tá, gente? Que a questão de pecado não é à luz da palavra, tá? Mas pecado dentro da visão religiosa é algo muito subjetivo. Dentro da visão religiosa. Por exemplo, eu cresci dentro de uma cultura religiosa onde um homem usar bermuda era pecado. E eu lembro de vários momentos, até de uso de estudos, até versículos da Bíblia para provar que o homem não podia usar uma bermuda. Imagina, de vez em quando eu vejo os irmãos aqui, é bom demais, né, gente? Culto de manhã, né? Vejo os irmãos vindo para o culto de bermuda. Olha que maravilha, eu como pastor queria também vir de bermuda. Mas eu vivi dentro de uma cultura religiosa que isso era inimaginável. Inclusive usando referências bíblicas para dizer: olha, é pecado. Eu vivi dentro de uma cultura religiosa onde, por exemplo, a mulher não podia cortar o cabelo. Isso era considerado pecado. Imaginável, já imaginou? Eu não estou aqui criticando nenhum segmento doutrinário, tá, gente? Eu estou trazendo para você só uma percepção de uma visão, o quanto é subjetiva a questão da gente dizer para alguém o que é pecado ou não, né? Então alguém chega na Bíblia e diz assim: olha, aqui está a referência que diz, minha irmã, que você não pode cortar o cabelo, você não pode, meu irmão, usar bermuda, né? Eu lembro de uma vez que a juventude se juntou para ir para a praia. Fez um campeonato na praia, e isso, meu Deus do céu, o mundo caiu, porque foi considerado todos os jovens que foram à praia réus do fogo do inferno, porque não podia ir para a praia porque era pecado. Eu espero que você esteja entendendo, não estou criticando aqui nenhum segmento doutrinário, estou querendo te trazer uma percepção sobre o quanto é escorregadio e perigoso a gente falar sobre o que é pecado ou o que não é pecado. O que eu te ensino, quer saber o que Deus tem para a tua vida como certo e que é errado?
Vá para a palavra de Deus. E como diz o apóstolo Paulo, né? Em Romanos capítulo 14, que Paulo parece que está falando sobre carne e sobre comida, né? Na verdade ele está falando sobre a bênção dos relacionamentos. E ele está dizendo, olha, se você come carne, seu irmão que não come carne se escandaliza, é melhor que você não coma, porque você precisa prezar pela alma do seu irmão. Paulo está dizendo que carne é errado ou não comer? Não, ele está falando sobre a bênção do relacionamento. Por que eu estou trazendo tudo isso, gente? Porque dentro da nossa visão religiosa, as pessoas me perguntam, pastor, e aí, isso é pecado ou não é? Né? Um exemplo bem prático, pastor, é errado eu me sentar com os meus amigos numa mesa para tomar uma cerveja, para tomar um vinho? Isso é errado ou não, é pecado ou não? Nunca respondo, gente. Aliás, para aqueles que eu tenho mais intimidade, a minha resposta é, vá para a Bíblia, lá você vai ter todas as suas respostas. Pastor, você está tangenciando, você está saindo pela tangente. Não, gente. As pessoas precisam aprender a, dentro da palavra de Deus, encontrar respostas não rasas. Porque uma resposta que um pastor dá, isso aqui é pecado ou não, isso é uma resposta rasa. As pessoas precisam procurar na palavra de Deus profundidade. Como eu já disse, por exemplo, eu dizer que alguém está pecando porque está usando uma bermuda, e eu vou para a palavra e posto isso é raso. Isso não tem profundidade, né? Mas por que eu estou fazendo todo esse comentário? Olhe para mim. Dentro da nossa religiosidade, irmãos, às vezes a gente está se preocupando mais com os itens da mesa e não com a ambiência da mesa. Às vezes nossa preocupação religiosa é com os itens que colocaram em cima da mesa e não o que a atmosfera da mesa está gerando na minha alma e no meu espírito. Então é pecado, pastor, eu sentar com os meus amigos chegados, e tomar a minha cerveja? Eu vou te fazer outra pergunta. O que essa mesa, a ambiência dela, as conversas, os comentários, as piadas, quando eu levanto dessa mesa, como é que está meu espírito? Porque, meu irmão, você pode sentar numa mesa cheia de cerveja e nem provar, nem colocar o dedo em nenhuma cerveja, e tua alma se levantar dessa mesa encharcada de maldade. Por exemplo, irmãos, tem pessoas que estão se assentando à mesa, que em cima da mesa não tem nenhum item que a nossa religiosidade diz que é errado. Mas as pessoas que estão sentando a essa mesa, estão sentando para falar mal da vida dos outros, provocar contenda dentro de uma família que Deus criou para estar unida. Aliás, a palavra diz que Deus abomina isso. Então às vezes eu estou sentado à mesa, aqui em cima da mesa tem café, tem até chá de camomila. Oh, que maravilha, estou sentado à mesa, não tem cerveja, pastor, não tem vinho, tem chá de camomila com biscoito de goma. Gente, tem coisa melhor para nós sergipanos do que aquele biscoitinho de goma que vende lá no mercado? Não tem. E a pessoa sentou à mesa, chá de camomila que deixa todo mundo calminho, biscoito de goma, e a conversa foi veneno, fel, veneno, fel. A palavra do Senhor diz que 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina. Sabe essa lista de 6 coisas? Uma das é aquele que derrama sangue inocente, Deus aborrece. Aquele que os seus pés se apressam para o mal, Deus aborrece. Mas a 7ª, que a alma de Deus abomina, a palavra diz que é aquele que semeia contenda entre irmãos. É aquele que está fazendo dissensão entre um primo e outro, entre uma tia e um tio, entre irmãos. O Senhor morreu por essa família para ela estar redimida, restaurada, completamente saudável. Mas essa mesa regada de camomila e biscoito de goma está destilando fel. Porque o problema é não o item da mesa. Isso pode até ser um problema para alguns. Aliás, o Senhor está dizendo para você nessa manhã: se os itens dessa mesa é para você uma prisão e te torna um escravo, se levante dela. Agora eu vou te dizer, além desse problema dos itens da mesa, o problema maior que essa mesa está provocando na minha alma.
Porque, irmãos, sentar à mesa com Jesus é restaurador. Sentar à mesa com Jesus é reconfortante. Sentar à mesa com Jesus é algo que enobrece a nossa fé, enche o nosso coração de esperança. Agora, sentar à mesa com gente errada, isso pode destruir todo o plano maravilhoso que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero liberar uma palavra muito específica para você, jovem. Nessa fase da vida de vocês é muito comum nós recebermos convites para certas mesas. E eu quero te dar uma dica poderosa, cheia do Espírito Santo. Você leve isso para o resto da sua vida. Lembre sempre, se você sentar a uma mesa, você precisa sentar, e quando levantar, é você que tem que ter influenciado, e não você está sendo influenciado. As mesas que nós sentamos precisam ser instrumento de influência. Aqui na nossa comunidade, irmãos, nós temos pessoas que o Senhor colocou estrategicamente com poder de influência em vários lugares da nossa sociedade. E nós precisamos entender essa responsabilidade. Esses dias eu conversava com o irmão que o Senhor tem colocado ele em lugares estratégicos. E ele dizia: pastor, tem certos lugares que até eu nem desejo estar, mas eu entendo que eu preciso. E eu disse para ele: você precisa mesmo. Mas sempre que você e os outros se levantarem, lembrem, a influência precisa estar presente naquele lugar. Você precisa levantar com a seguinte certeza: eu fui quem influenciou aqueles que estavam sentados a essa mesa. Porque o Senhor nos chamou para isso. Pode aplaudir ao Senhor por isso. Entenda, o que está sendo consumido na mesa é importante, mas de tal importância e mais importante é o que está sendo produzido do ambiente da mesa dentro de nós. A mesa que Jesus estava, a mesa que Lázaro estava, era uma mesa que atraía multidões. E eu quero ir para a parte final da minha mensagem. A ponto da palavra diz que os chefes dos fariseus, os chefes dos sacerdotes, já estavam tramando, gente, não só a morte de Jesus agora. Lázaro entrou na lista negra. Lázaro entrou na lista horrível. Eles estavam querendo agora matar Jesus e agora eles queriam matar Lázaro. Por quê? Porque o testemunho dele era tão poderoso. O testemunho dele era tão vivo e contundente. Ele estava transformando de forma muito poderosa na sua influência a vida de tantas pessoas, que agora queriam matar o testemunho vivo. Você sabia disso? Que uma das estratégias do maligno na sua vida, e ninguém escapa disso, tá? Ninguém escapa, eu não escapo, você não escapa. A maior estratégia do nosso inimigo é matar o nosso testemunho. Ouça, quando o maligno mata o testemunho de um pai, a próxima geração está comprometida. Um pai, por exemplo, que não teve força suficiente para se manter firme e fiel no seu casamento, na sua aliança, ele está matando a próxima geração. E esse é o propósito do maligno. Eles queriam matar Lázaro, porque o diabo sabia que ali é um testemunho muito poderoso. Nós precisamos ter um cuidado muito grande, irmãos, porque nós estamos na mira do nosso inimigo sempre. Esses dias Dani recebeu uma mensagem de alguém que contou uma situação da vida e disse assim: olha, o diabo está furioso. E a resposta dela foi: eu nunca vi ele em outro estado que não seja de fúria. Irmão, a gente não conhece o maligno de outro jeito, ele só está furioso. Então quando você começar a perceber coisas estranhas sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre seus filhos, sobre sua família, e pensar: ele está furioso, ele sempre esteve furioso contra a sua família, contra os seus filhos, contra a sua aliança de casamento, porque o propósito dele é matar o testemunho. Esse é o propósito dele, pois ele sabe que o testemunho vivo atrai, influencia muitas pessoas. Então qual é o seu propósito? Matar o testemunho. Tem uma mensagem que eu estou preparando para pregar nos próximos domingos, que o título da mensagem é A Marca. Eu já preguei essa mensagem lá para a Dani em casa, eu estou pensando em pregar sobre isso. Preguei para ela a mensagem. Eu falava sobre uma marca, gente, que o nosso inimigo ele quer colocar em nós, em cada um de nós,
na nossa infância, na nossa adolescência. Ele quer colocar uma marca, e essa marca é para nos acompanhar em vergonha todo o trajeto da nossa vida. A gente vai conhecer Jesus, a gente vai se arrepender, a gente vai receber perdão pelos pecados, a gente vai ser redimido, a gente vai viver uma vida nova, mas tem marcas que o inimigo conseguiu colocar que vai acompanhar. Quer ver a prova disso? Gente, todas as vezes que a palavra de Deus menciona Batseba, está lá, né? Na genealogia de Jesus, Mateus capítulo 1. Fala de 5 mulheres. Só 5 mulheres na genealogia de Jesus são citadas. E todas as vezes que a palavra fala sobre Batseba, nunca a chama de mulher de Davi. Sempre ela é citada como Batseba, a que fora mulher de Urias. É uma marca. Davi foi perdoado, meu Deus. O homem é chamado o homem segundo o coração de Deus. Mas tinha uma marca. Ouça, olhe para mim. É assim que se mata um testemunho, tá? Jovens, adolescentes, vocês estão na fase mais linda da vida. Vocês estão vivendo o momento de tomar as lindas decisões, que pode os marcar com uma trajetória maravilhosa e abençoada. Mas cuidado, porque há uma estratégia sórdida do nosso inimigo de colocar em todo ser humano uma marca. Vai ser perdoado, vai ser restaurado, vai receber cura, vai receber o Espírito Santo, mas essa marca pode estar lá. É a estratégia do maligno para matar Lázaro, né? Matar o testemunho. A igreja de Jesus, irmãos, sempre, em todo tempo, é por isso que logo no início da nossa mensagem, né, eu convidei você através do louvor, né? Vem cear, vem sentar à mesa. A igreja do Senhor sempre se assentou à mesa com Jesus, sempre. A igreja do Senhor sempre recebeu esse convite. Quando era perseguida, quando estava no auge, né? Quando a igreja se tornou o próprio Estado, sempre a igreja foi convidada a se assentar à mesa. E a igreja não pode perder, já que eu falei de marca, né? A igreja não pode perder essa marca. Eu estava lendo ontem, preparando essa mensagem, o que diz a palavra de Deus no livro dos Cânticos, né? Isso divide a opinião dos teólogos, né, gente? Tem gente que diz que Cantares era só declaração de Salomão para a sua noiva, né? Outros dizem, não, é a simbologia da igreja. Eu gosto de olhar para Cânticos dos Cânticos e enxergar como sim, uma mensagem subliminar, profética, né? Sobre a igreja. E tem um texto de Cantares que eu quero ler com você, para que a gente entenda que a igreja que se senta à mesa do amor, sempre foi convidada para essa mesa, ela viveu fases. Abra sua Bíblia, por favor, em Cantares. Fica logo depois do livro dos Salmos, tá? Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, é um dos livros poéticos, né? Cantares, capítulo 6, versículo 10. Ou em outra versão da Bíblia chamada de Cântico dos Cânticos, né? Cantares, capítulo 6, versículo 10 diz assim: quem é essa que aparece como um alvorecer? Em outra versão da Bíblia diz que aparece como a luz da alvorada. Quem é essa que aparece como um alvorecer, bela como a lua, brilhante como o sol, admirável como um exército e suas bandeiras? Você sabia que aqui, já que a minha interpretação é que sim, o Cântico dos Cânticos é uma revelação sobre a noiva de Jesus. Aqui está falando sobre as fases que a igreja já viveu. Sabia disso? Quando diz assim, olha, quem é essa que aparece como um alvorecer, como a luz da alvorada, depois como a bela lua, né? Depois brilhante como o sol e admirável como o exército e suas bandeiras. Está falando sobre fases que a igreja já viveu. A igreja que é convidada a se sentar à mesa. A primeira fase da igreja, gente,
foi a igreja comparada à luz da alvorada. É aquele primeiro momento da igreja primitiva, né? Onde a igreja brilhava em meio à escuridão. Como diz o profeta Isaías, né? Em meio às trevas brilhou a luz. É aquele primeiro facho de luz da manhã que vai trazendo noção, percepção sobre a escuridão. Essa era a igreja primitiva. Só que depois a igreja se tornou aquela que é uma lua no meio das trevas. A história mostra isso, né? Que o mundo viveu um tempo de trevas. E interessante que a própria igreja estava misturada, né? A igreja que tinha perdido o propósito. Mas entenda, tá? Nessa fase, a igreja continuou brilhando. Uma igreja dentro da igreja, né? Era como uma lua mesmo, né? Aquele satélite pequenininho ali, que parece que não vai fazer diferença, mas está fazendo muita diferença em meio às trevas. A terceira fase da igreja, que somos nós. Olhe para mim, que nos assentamos à mesa do Senhor, é a igreja que brilha como o sol. A igreja depois da reforma, né? A igreja que se levantou poderosamente. Essa igreja agora, ela pode se expandir. E a fase que nós estamos vivendo agora, a palavra diz que a igreja é como um exército. Olha que coisa linda, gente. Um exército com suas bandeiras. Já te perguntaram? Olha, por que a igreja romana é uma só, mas tem tanta igreja, né? São tantas placas, tantas denominações. É a igreja como um exército e suas bandeiras. Isso é lindo, tá, gente? Isso é lindo. O apóstolo Paulo diz que é na divergência que a gente vê revelados os escolhidos, não quem está certo e errado, tá? Nesse mesmo texto de 1 Coríntios 23 que a gente lê na Santa Ceia, né? Paulo diz, olha, é bom que vocês tenham divergência, porque é na divergência que se mostra os aprovados, não os certos e errados, né? A igreja como um exército e suas bandeiras. Desde quarta-feira passada, gente, até ontem à noite, eu estava numa conferência em São Paulo, quase 6.000 pessoas, todo o Brasil e do mundo, sendo ministradas. Quando eu cheguei lá, que fui fazer meu check-in de inscrição, eu já mandei uma mensagem para a Dani, dizendo, meu amor, até na inscrição já tem manifestações do Espírito Santo, algo assim. Isso até para ela, tem coisa que eu, que vim de uma cultura pentecostal, nem estou acostumado, mas acredito. Era tão lindo, sabe? Momento de louvor, aí você olhava para o lado, e a irmãzinha e o irmãozinho não se segurava, a gente pulava, a mão para cima, e era, aí caía no chão e botava lá o pano. Aí eu olhava para o outro lado, aí estava lá o irmão adorando, e só com as duas mãozinhas assim, ó. E com medo de balançar a mão assim, para não parecer muito pentecostal. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, ah, meu Deus, isso é a igreja. Você não precisa ser igual. Você não precisa adorar o Senhor igual. Você só precisa adorar, meu irmão. É o exército com suas bandeiras, você precisa entender isso. Só que tem lugar à mesa para todo mundo. Diga para a pessoa do seu lado, tem lugar para você na mesa. Diga, você com seu jeitinho. Sabe se você é aquela pessoa que quando começa a adorar, alguém dá um glória a Deus mais alto, você olha já assim, meu Deus, o que é isso? Tem lugar para você também na mesa. E você é aquele que já dá um glória a Deus alto assim, olha para lá, isso aí é um frio, nem dá glória a Deus, tem lugar para você também. Fique em pé no seu lugar. Tem lugar na mesa, diga para a pessoa de novo, tem lugar na mesa. Vamos cear? Vamos nos assentar à mesa com o Filho, com o Pai. Segure na sua mão o corpo e o sangue de Cristo. Venha para a mesa, você que está em casa agora, não pegou o seu kit de Santa Ceia. Se você for cear à tarde, só lembrando, tá, irmãos, nós estamos transmitindo ao vivo agora só o culto da manhã, tá? À tarde fica lá disponível, tá? Então você que está à tarde, se você quiser, dá para você passar ainda aqui e pegar o seu kit. Se não,
Se aí na sua casa você tiver agora um pedaço de pão, um pouco de suco de uva, separe isso para a gente cear junto, em nome de Jesus. Eu lembro da reunião com missionários que eu participei, e eles contavam, né, que quando começaram a ganhar aqueles indígenas para Jesus, o momento da Santa Ceia, imagina, dentro da floresta não tem pão, tá, gente? Dentro da floresta não tem suco de uva. Sabe como era o momento da Santa Ceia? Um pedaço de macaxeira e um pouquinho de suco de guaraná. Ah, tá maravilhoso, gente. Um pouquinho de suco de guaraná, sangue de Cristo. Um pedaço de macaxeira, corpo de Cristo. Entenda, diante do Senhor, mais do Senhor não é o item da mesa, né? É como nosso coração está disposto a isso. Os religiosos olham para isso e dizem: ah, pastor, que é isso? Está querendo mudar. Meu irmão, isso aqui é um símbolo. Nós não somos daqueles, tá, gente, que acreditamos que o pão se transforma no corpo de Cristo. É um símbolo, é um elemento, Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso sempre que comerdes, em memória de mim. Eu vejo tanta gente perdendo tempo para discutir isso, né? Esses dias alguém me perguntou: pastor, lá na sua igreja vocês comem o pão da Santa Ceia e ele é fermentado? Está errado, tem que ser o pão sem fermento. Meu irmão, eu como pão fermentado, pão sem fermento. Se trouxer um pedaço de cuscuz, eu como. Se trouxer um pedaço de bolachão, principalmente se for bolachão seco, eu como também. E é o corpo de Cristo. Cuidado com a religiosidade, tá, irmãos? Isso mata a nossa fé. Isso mata a nossa fé. Sabe por que igrejas começaram a batizar por aspersão? Porque na igreja primitiva, principalmente no inverno, não dava para batizar as pessoas na água não, gente. Era muito frio, a água estava congelada. Os irmãos então tiveram essa sacada e a ideia: vamos pegar só um pouquinho de água e derramar sobre a cabeça, pronto, está batizado. O religioso vai olhar para ele e dizer: não, tem que abrir um buraco no gelo e batizar o irmão lá para ele congelar e pedrificar lá no rio congelado. Religiosidade isso, tá? Cuidado. Eu já batizei alguém no leito de UTI com menos de 100 ml de água. A família me convidou, eu levei a palavra. O senhor não estava nem mais falando. Perguntei: só acene com sua cabeça. Você quer entregar sua vida para Jesus? Fiz oração de confissão, a pessoa não estava falando. O religioso ia dizer o quê? A palavra disse: tu com a tua boca confessares. Ah, meu irmão, o religioso também diria que o ladrão do lado direito de Jesus não tinha acesso ao céu de jeito nenhum. Terminei de fazer a oração de confissão, perguntei para ele: você quer se batizar? A esposa falou no ouvido dele: ele está perguntando se você quer se batizar. E ele disse que sim. Pega aí um copo de 200 ml de água. Eu nem enchi o copo todo, deu uns 100 ml. Eu não podia molhar a cama, o rapaz na cama, na UTI. Derramei, eu penso que uns 20 a 30 ml na cabeça dele. Ele fez a profissão de fé: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Batizado. Dou um abraço na esposa, abençoo a vida dele. Desço do apartamento, chego no estacionamento. A esposa me manda mensagem: pastor, já está com o Senhor. Essa é a boa nova do Evangelho. A boa nova do Evangelho, meu irmão, não está preso na religiosidade. Nessa mesa eu não quero me assentar na mesa da religiosidade, não, porque os religiosos estavam tentando matar Jesus e Lázaro. Nós nos assentamos à mesa do amor, a mesa que recebe todos do jeito que estão, para viver uma vida nova e ter a vida transformada. Pode vir do jeito que você está. Aí Jesus vai fazer uma mudança no seu coração, o Espírito Santo vai mudar. Você vai começar a ter nojo da vida que você vivia antes, e agora é uma nova vida com Cristo. Mas a mesa do amor está chamando todos: venha, venha à mesa do Senhor. Em nome de Jesus, seja batizado e seja batizada nessa manhã no amor de Cristo. Se encha do Espírito Santo.
Eu quero consagrar a Ti, meu Senhor, o pão e o vinho, elementos que simbolizam o Teu corpo e o Teu sangue, sangue de uma nova e eterna aliança, sangue que nos purifica de todo pecado, de toda culpa, sangue, meu Deus, que nos livra da maldição do inferno, sangue que nos prepara para uma vida eterna com Jesus. Nós recebemos a remissão dos nossos pecados, nos arrependemos todos os dias e confessamos Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. E nesta manhã nos assentamos juntos à mesa do Senhor, à mesa do amor, à mesa da comunhão, e confessamos: Jesus Cristo é Senhor da nossa vida. Confessamos: Jesus Cristo tem o comando de todo o nosso ser. Nos assentamos à mesa como irmãos em Cristo, filhos de um mesmo Pai, regenerados, transformados, vivificados. Obrigado, meu Deus, pelo presente maravilhoso, Cristo Jesus, que morreu por nós. Consagramos a Ti em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém e amém. Tome na sua mão o corpo de Cristo, levante-o na sua mão direita, faça uma oração, faça um pedido especial ao Senhor, algo que você entende que só Ele pode te dar. Sente-se à mesa, vamos cear juntos. Amém. Comamos o corpo de Cristo. Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos. Tome na sua mão o sangue de Cristo. Vamos juntos cear, tomar o cálice do Senhor. Recebemos a remissão dos nossos pecados, meu Deus, e estamos nos preparando para morar no céu. A noiva do Senhor está se preparando para isso. Diga isso. Você que se senta à mesa nesta manhã: rendido estou, rendido estou. E tu és meu, Jesus. Dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra Ti, ó Deus. A quem você quer agradar com a sua adoração? Eis-me aqui, rendido estou. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Levante as mãos.
Santo. Se encha do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te restaurar nessa manhã. Se sente à mesa e se encha do Espírito Santo. Se sente à mesa do amor. Receba refrigério na sua alma. Receba refrigério no seu coração. Receba refrigério na sua mente. Receba cura nos seus olhos. Receba cura na sua visão. O Senhor está preparando novas mesas. O Senhor está te levantando de mesas erradas. O Senhor está te preparando novas mesas. Ah, meu Deus, a tua palavra diz que o Senhor prepara um banquete na presença dos nossos inimigos. É nesse banquete que nós queremos nos assentar, meu Deus. Eu sou teu e tu és meu. Declare isso. Se renda completamente. Se renda completamente. E tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Diga isso para o Senhor. Deus, e tu és meu. Diga isso mais uma vez. Eis-me aqui. Renda-se. Entrega o teu coração nessa manhã. Se há alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus, se há alguém aqui que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você que entende, não, eu preciso sentar nessa mesa, eu preciso sentar nesse lugar, eu preciso sentar à mesa com o meu Jesus, eu preciso sentar à mesa com esse que morreu por mim. Se você ainda não tomou essa decisão e deseja tomar essa decisão nesta manhã, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui diante do altar. E eu quero orar por você que quer tomar essa decisão de entregar a vida para Jesus, de se entregar-se completamente. Ele está te chamando e dizendo: venha filha, venha filho, eu estou te chamando. Eu estou te chamando para trazer um banquete que alimenta a tua alma. Eu quero trazer resposta às tuas dores, eu quero trazer resposta aos teus questionamentos. O Senhor te chama e o primeiro passo é entregar a vida para Jesus. No nome de Jesus, declare isso. Eis-me aqui. Eis-me aqui, rendido estou. Diga isso aí no teu lugar. Eu sou teu e tu és meu. Pela última vez. Eis-me aqui, rendido estou. Tem mais alguém que quer tomar essa decisão? Eu sei que tem. Eu sei que tem. Teu coração está explodindo aí no teu peito, porque é Jesus de fato te chamando, dizendo: vem. Eu sou teu e tu és meu. Vou cantar mais uma vez, é o tempo para você vir. Eis-me aqui, rendido estou. Não vou mais resistir. Não vou mais resistir ao teu chamado. Eu vou, Jesus. Eu quero me assentar à mesa, eu vou. Diga isso e venha. Diga isso e
gente ainda aí. Ah, gente, eu não sou desses que fica insistindo, demorando, mas tem gente ainda aí. E você precisa vir hoje. Não faça como aqueles discípulos que depois que Jesus foi, disse: ah, meu coração estava ardendo. Não, você precisa tomar essa decisão. Tem sido uma experiência comum aqui na comunidade, tá, gente? As pessoas saem do carro, voltam para eu fazer essa oração. Se acontecer com você, não se preocupe que eu vou fazer a oração, mas eu gostaria muito de fazer essa oração agora, com essas filhas preciosas que estão tomando essa decisão. Então eu vou orar agora. Você está aí, você entende que agora venha para Jesus. Eu vou orar por vocês. Vocês que estão aqui, levante assim a mão direita para o céu. E vocês vão repetir, por favor, comigo estas palavras. Digam assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e te reconheço e te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Me arrependo dos meus pecados e entrego a minha vida completamente nas tuas mãos e tomo a decisão de me assentar à mesa com o Senhor, e dessa mesa nunca mais me levantarei. Escreva o meu nome no livro da vida, e eu prometo que de hoje em diante eu sou de Jesus e Jesus é meu. Amém. Aplauda o Senhor bem forte. Amém. Estenda as mãos para cá. Nós oramos, meu Deus, pelas tuas filhas, declaramos a tua bênção sobre elas. Reforçamos e reiteramos essa oração. Escreva os seus nomes no livro da vida, que a partir de hoje seja uma mudança completa, radical, total, e que a partir de hoje elas estejam sentadas à mesa com o amado Jesus, que vai cuidar delas e prepará-las para o futuro eterno com Jesus. Agora nós te agradecemos por isso, no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Deus abençoe. Parabéns pela sua decisão. Deus abençoe. Parabéns. Aplauda ao Senhor mais forte. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Oh, meu Deus. Diga para Ele: minha vida eu te dou. Rendido a ti estou. E para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Levante bem alto as suas mãos, toda a igreja. Declaramos isso, meu Deus, pela última vez. Rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Aplauda bem forte ao Senhor. Abençoe quem está perto de você. Diga obrigado pela sua companhia. Diga obrigado pela sua companhia na mesa. Obrigado pela sua companhia na mesa. Não tem ninguém que se levante, estando sentado à mesa do Senhor, e se levante do mesmo jeito. Ninguém. A mesa do Senhor é transformadora. Amém? Amém. Amém. Há uma cura de Deus acontecendo sobre a tua casa. Há uma cura do Senhor acontecendo na tua mente. Na autoridade que há no nome de Jesus eu oro, meu Deus. Pela mente de pessoas que estão sendo atacadas reiteradamente. Ataques, meu Deus, com pensamentos intrusivos, que tem trazido cansaço à alma. Essa pessoa tem dito: eu estou ficando cansado com isso.
porque não é algo que eu consiga controlar. Eu repreendo agora na autoridade que é no nome de Jesus. No nome de Jesus. Que venha a paz. A tua palavra nos diz, meu Deus, para lançarmos em ti, no Senhor, toda a nossa ansiedade. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, então guarda o nosso coração e a nossa mente nele. Que essa paz guarde agora o coração e a mente dessa tua filha e desse teu filho. Eu oro, meu Deus, por essas batalhas que parecem intermináveis. Cesse agora no nome de Jesus. Na autoridade que é no nome de Jesus. Que venha, meu Deus, uma paz serena, completa, total, trazendo vigor, trazendo restauração. Nós estamos sentados à mesa do amor, meu Deus, não tem como nos levantarmos do mesmo jeito. Que venha a paz, que venha a cura, que venha a restauração. Declaramos isso. Seja frustrado o plano do maligno. Seja frustrada, meu Deus, sejam frustradas todas as estratégias do nosso inimigo para trazer aprisionamento na mente, no nome de Jesus. Obrigado por esse vigor. Obrigado, meu Deus, por essa chuva fina, revigorante, que vem sobre nós, como orvalho, como bálsamo, trazendo cura sobre as nossas vidas. Que seja assim, meu Deus, que saiamos daqui nessa manhã, início de tarde, que o almoço seja nessa atmosfera. Nós vamos nos assentar, meu Deus, à mesa com algumas pessoas. Que o tempo de mesa seja um tempo de cura. E quando essa mesa começar a se apresentar, meu Deus, como uma mesa discordante com as coisas dos céus, que o Senhor nos dê autoridade para nos levantarmos e sairmos. Tem mesas, meu Deus, que a gente não pode se levantar fisicamente, mas a gente pode levantar o nosso coração e não estar mais naquele lugar. Nos dê essa autoridade, nos dê esse discernimento. Não abrimos mão da presença do Espírito Santo. Não será nenhuma mesa que vai tirar essa presença do nosso coração. Obrigado por isso. Abençoa a semana dos teus filhos. Que seja uma semana de bênção, de vitória. Seja uma semana de milagres. No nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor bem forte. Amém. Quem se alimentou da mesa? Amém. A mesa é farta. Em nome de Jesus, entenda isso. Nós louvamos a Deus pelo trabalho hoje do ministério que está nascendo, né? Que é o Farol Libras. Que Deus abençoe essa turma abençoada que já tem se apresentado, né? Precisamos entender, irmãos, que é assim que começa um lindo ministério, né? Começa assim. Essas nossas irmãs estão começando, né? A Dani, Deus tem colocado isso no coração dela já tem um tempo. E é isso. O Evangelho, ele precisa chegar a todos e de todas as formas. Nós estamos encontrando maneiras. Deus abençoe. Deus te abençoe, meu Deus. Deus abençoe essa turma abençoada. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Paz seja com todos. Já que ele falou, então eu peguei a oportunidade, né? Que Deus abençoe vocês. Como meu marido falou, é de fato, né, a nossa responsabilidade evangelizar, levar a palavra para todo mundo. É assim que a gente tem feito. E a gente tem obedecido. Eu e mais algumas pessoas. Somos 13 mulheres aí e mais um mestre, nosso professor. Davi, nosso professor, intérprete, e Marcelo, que está agregando, e outros chegarão para nos auxiliar nisso. E, obviamente, eu aproveitei para vir aqui também, porque esse é um mês muito importante para a comunidade surda. Então, quero saudar toda a comunidade surda. Esse é um mês de conquista, de luta, de visibilidade para eles. É um mês importante. Parabéns para você, Lucas, que está aqui.
que é o nosso representante surdo. Até hoje ele está ali com a gente. Que Deus abençoe, Lucas, você. Sabemos que Deus tem um plano, um propósito para a sua vida. E Ele tem promessa para você. Deus tem promessa para você. Você é especial para nós, muito importante para a gente, você é, tá? E tudo isso aqui começou porque Deus olhou para você. Ele viu você. Por isso estamos aqui. Amém. Deus abençoe, parabéns a toda a comunidade surda. Que mês lindo, mês de muita importância para todos vocês. É linda a história, se vocês não conhecem e não me acompanham no Instagram, eu sempre tenho postado aí pessoas que se disponibilizam para ensinar a gente sobre isso. E estamos todos assim, conhecendo novas coisas, né? Tentando trazer inclusão para a igreja, deixar as coisas realmente dentro da acessibilidade para que todos conheçam e sejam de Jesus. É isso que a gente quer. A gente quer pregar a salvação e anunciar o evangelho em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Amém. Aplauda o Senhor por isso. Alcançar a qualquer custo, né? Que Deus abençoe. E já a gente vai ter a Bíblia em braille. E já a gente vai alcançar e vai alcançar. É assim que começa, tá? Sempre que Deus planta um propósito no coração de alguém, coloca com um incômodo, tá? Deixa eu te dar essa dica. O pastor Mike Murdock fala sobre isso quando no seu livro Desígnio. Quer encontrar o seu propósito? Encontre aquilo que mais te incomoda e às vezes te dá raiva. Às vezes te dá tristeza. Pode estar nascendo um propósito. Pode ter certeza. Eu acho que o mundo deveria ser desse jeito. Pode estar nascendo um propósito. É assim. Quando incômodos se transformam não em frustração, mas se transformam em ação, no dom do Espírito Santo. Amém? Que o Senhor nos ajude enquanto igreja, nós irmos buscar todos no nome de Jesus. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Levante suas mãos para os céus. Obrigado, meu Deus, por essa manhã tão especial. Obrigado pela mesa que o Senhor nos faz estar. Obrigado. Nos ajude, meu Deus, a discernirmos mesa que o Senhor quer que nos levantemos e não voltemos mais. Abra os nossos olhos, no nome de Jesus. Nos ajude a cuidarmos, honrarmos mesas que o Senhor quer que a gente esteja e que a gente aprenda a honrar, no nome de Jesus. Nos ajude, nos dê esse discernimento. Leva-nos em paz. Nos dá um domingo muito abençoado. Domingo, meu Deus, de almoço, em família, ou não, aqueles que vão almoçar sozinhos, que seja um momento de mesa precioso com o Espírito Santo. E em todo tempo, nós te damos graças e te agradecemos por tudo. Obrigado pelas vidas que se entregaram a Ti nessa manhã. Continua a preciosa e boa obra, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Deus abençoe. Um ótimo dia, uma ótima semana. Continue sentado à mesa. Deus te abençoe.